paz do Senhor, irmãos. Chegamos a mais um domingo. Estudaremos a nossa quinta lição neste dia, que tem sido bênção em nossas vidas. Sejam todos bem-vindos, nossos visitantes, sejam bem-vindos, que Deus possa abençoá-los, que seja mais uma lição, não só para entendermos a história, mas que seja para o nosso crescimento espiritual e para aplicarmos ao nosso viver diário. Que o Senhor possa abençoar a cada um, abençoar as nossas famílias. Vamos orar? Senhor, glorificamos o Teu nome e Te agradecemos por estarmos nesta manhã em Tua presença. Obrigado pela Tua fidelidade e por Tua bondade para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso para com a vida de cada um de nós. Apesar de muitas das vezes nós não compreendermos aquilo que estamos passando ou que estamos vivendo, mas o Senhor continua no controle de todas as coisas e o Senhor continua cuidando de tudo. Louvamos o Teu nome e entregamos esta aula em Tuas mãos. Que tudo seja feito para a honra, glória e louvor do Teu nome. Então, irmãos, como já falamos, chegamos à nossa quinta lição. Só relembrando aí, a nossa primeira lição a gente aprendeu sobre o livro de Jó. A segunda lição nós aprendemos quem era Jó. Na nossa terceira lição, nós aprendemos sobre Jó e a realidade de Satanás. E na quarta lição, a gente viu aí o drama de Jó. Nós aprendemos nessas 4 lições que Jó não é um livro sobre os caprichos do sofrimento. O sofrimento é apenas um ingrediente que leva a provar o fator principal, que é a fé. Ou como Deus usa o sofrimento e a adversidade, bem como a prosperidade também, para amadurecer o seu povo. Estamos diante da história de um homem que foi escolhido por Deus para passar por uma experiência penosa e estarrecedora, através de uma grande tribulação. A reação de Jó, apresentada aqui nesta mensagem, ou nas mensagens que nós estamos vendo ao longo destas 4 lições, não se aplica apenas àquelas pessoas que estão passando por algum sofrimento, mas a toda e qualquer pessoa que vive no planeta Terra. Jó provou que é possível crer em Deus na bonança, mas também continuar crendo na tempestade. O elemento aqui é um só: como Jó reagirá na dor. Vamos então à nossa lição de hoje, o lamento de Jó. O nosso textuário está lá em Jó 3:24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. A nossa verdade prática: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. O objetivo geral da lição de hoje é explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. Para quem não tem a revista, está lá em Jó 3, do versículo 1 ao versículo 26. Pegue aí sua revista, quem não tem, pegue a sua Bíblia e vamos acompanhar conosco. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido o homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz.
Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano e não entre o número dos meses. Que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu planto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casa nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como o aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Percebemos aqui que Jó desejou intensamente a morte. Mas uma coisa tem que ficar bem clara para todos nós. O objetivo dele ao desejar a morte era pôr fim ao seu sofrimento. E em momento algum ele planejou o suicídio. Às vezes, uma rápida leitura, a pessoa pode até chegar a pensar dessa forma. Mas aqui está uma mensagem muito importante, que mesmo diante do mais terrível sofrimento, assim como Jó, nós jamais devemos entrar nesta jurisdição que só pertence a Deus. Mesmo que o desejo de pôr fim ao sofrimento seja intenso, de forma que desejamos não existir mais. Mas o que prevalece ou o que deve prevalecer em nossas vidas será sempre a vontade de Deus. Ele deu a vida e Ele sabe a hora em que deve a tomar de volta para si. A vida de Jó virou uma verdadeira catástrofe. Em questão de horas, tudo se desmoronou. A gente já viu isso nas lições passadas. Os amigos não tinham palavras para consolá-lo, chegaram a estar do lado dele, mas sem palavras, devido àquela situação, eles ficaram estarrecidos. Jó, a princípio, também se calou. Mas depois de 7 dias, ele derrama todo o lamento que vem lá do fundo da sua alma. E aí Jó usa 3 perguntas para desabafar os seus sentimentos, que nós vamos ver nessa lição. Ele lembra do dia em que ele foi gerado e pergunta: por que nasci? Por que não nasci morto? Por que eu ainda estou vivo? Apesar dessas perguntas, em momento algum, Satanás alcançou êxito diante de Jó. Não há nenhum indício para isso. Jó pergunta a Deus:
porque ele tem total convicção que somente Deus poderia dar a resposta destas questões para ele. E quantos de nós não estamos passando por uma adversidade ou por coisas difíceis que a gente chega a pensar como Jó? Para que eu fui nascer? Que vida é essa que eu estou levando? Mas a questão é, a quem nós estamos questionando, de que forma estamos questionando e com qual objetivo estamos questionando. Então vamos ao primeiro lamento de Jó. Por que eu nasci? A gente tem mais algumas referências bíblicas de outras pessoas, como o exemplo do salmista, que também fez essa pergunta a Deus. A gente tem o exemplo de Jeremias, lá em Jeremias 20:14, que também expõe essa mesma angústia da sua alma diante de Deus. Irmãos, nós às vezes ficamos desesperados por coisas tão simples, tão simples, tão simples. Um filho que reclamou de uma dor de cabeça ou de algo parecido, nós já estamos desesperados. Imagina agora a situação de Jó. Não tinha mais filhos, não tinha mais riqueza, amigos já não o consolavam mais. Imagina a situação em que ele estava. Imagina de uma hora para outra, em questão de horas, você perder casa, perder a sua saúde, ver o seu corpo dilacerado pelas chagas, seus filhos já não existem mais, e sua mulher vira para ele e diz: amaldiçoa esse Deus, e morre. Uma mulher atribulada ali do lado dele. Talvez Jó pensasse: tudo bem, Deus levou tudo isso, os meus amigos já não têm mais uma palavra de consolo, mas eu tenho minha esposa do lado. Mas talvez de onde ele esperasse vir um consolo, veio um tormento ainda maior. Não houve ninguém que lhe desse uma palavra de esperança. Mas afinal, o que Jó fez de errado se o próprio Deus, lá no capítulo 2, o versículo 3, ele diz que Jó era um homem irrepreensível, íntegro, temente a Deus e que evitava o mal. Se o próprio Deus falou isso de Jó, o que estava acontecendo para Jó passar por tal sofrimento? Por que Jó estava sofrendo tanto? Já sabemos que não é um castigo divino, porque o próprio Deus descreveu as qualidades de Jó. Mas Jó representa o que há de melhor na espécie humana. O ser humano que tem total confiança em Deus, ele é capaz, com Deus, de vencer toda e qualquer provação. Deus mostra a Satanás que é possível um ser humano ter fé genuína e altruísta, independente das dádivas que Deus lhe dá. Quando o homem e a mulher confia intensamente e inteiramente em Deus, independente daquilo que Deus deu ou deixou de dar, ele tem total confiança em Deus e a fé dele jamais se desvanecerá. É claro que em uma disputa cósmica propõe os seus próprios problemas, mas são diferentes do que as pessoas enfrentam quando acometidas pelo sofrimento inesperado. Quem diria, vendo a situação de Jó antes, que ele ia passar por tal sofrimento tão de repente, de uma hora para outra? Apenas uma rápida olhada nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó, nós vemos claramente que todo elemento da narrativa é apenas um objetivo. Estava lançada a pergunta:
como Jó reagirá. Jó tem suas indagações, seus pedidos. À medida que Jó sente o desespero, ele sente que a sua fé vai desvanecer, então ele pede a morte. Ele conhecia suas limitações e sabia que se aquilo permanecesse por muito tempo, ele também poderia chegar a perder sua fé. Então ele fala: me é melhor morrer do que viver essa vida e correr o risco de perder a esperança que eu tenho em Deus. O pavor de perder a confiança em Deus faz Jó fazer essa indagação. Por que nasci? Que em lugar da memória me vem o esquecimento. E aí Satanás pensou: é agora. Ele vai amaldiçoar o seu Deus. Ele vai blasfemar. Mas Jó, em momento algum, em hora alguma, ele amaldiçoa a Deus. Jó amaldiçoa o seu nascimento. Que morra eu, mas que Cristo viva e seja glorificado. E a minha fé continue firme nele. Me é melhor morrer agora e descansar de todo esse sofrimento do que viver sem a esperança de um Deus que está acima de tudo e que controla todas as coisas. Que em vez da ordem, me vem o caos. Vamos à lógica. Se Deus não colocasse no calendário o dia do nascimento de Jó, ele jamais existiria. Sendo assim, ele jamais estaria passando por aquele tormento, porque simplesmente não existiria. Mas se o Senhor deu a ele a vida, se o Senhor nos deu a vida, e se nós confiamos nele, ele é misericordioso e justo para nos livrar. Esta era a confiança de Jó. Ele questiona, ele lamenta, mas ele lamenta diante do Senhor. Ele pergunta ao Senhor. O segundo lamento de Jó: por que eu não nasci morto? Aqui, Jó deixa de amaldiçoar o seu nascimento e começa a reclamar. Assim, alguns estudiosos relatam essa passagem. Por que eu não nasci morto? Aos olhos de Jó, era melhor não existir do que viver naquelas condições. A única visão que ele teve em meio à dor para não correr o risco de blasfemar de Deus era não existir. Não tem outro caminho, para onde eu vou? Não tenho filhos. Família, não tenho mais. Restou uma mulher que, ao invés de ajudá-lo, de estar ao lado dele ali, de dar um ombro amigo, ela também fala para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Os amigos já começavam a acusar. Que expectativa mais de vida ele teria? O que mais poderia vir sobre ele? E aí ele deseja a morte. É a única coisa que ele consegue enxergar para tirar ele daquela situação que, tão triste que ele vivia, era não ter nascido. E aí ele disse: se eu não existisse, eu estaria livre das tribulações. Já estava cansado do sofrimento. Mas uma coisa tem que ficar bem clara para nós. Ele se cansou do sofrimento e da dor. Mas em momento algum, ele está cansado da sua confiança em Deus. Tem que ficar bem claro isso para nós. Ele se cansa daquela vida e do que ele está passando, mas ele não cansa da sua esperança e da fé que ele tem em Deus.
Pelo contrário, pelo medo de perder essa confiança em Deus, é que ele deseja a morte. Temos que ter bem claro a questão, nós não podemos esquecer que em momento algum também Jó faz apologia ao aborto, como muitas pessoas a gente vê falando por aí. Em momento algum Jó faz apologia ao aborto. Ele usa o aborto como sentido metafórico. Por que não aconteceu ali um aborto espontâneo e eu tenha nascido morto? Ele apenas diz isso como uma forma de encontrar descanso para todo aquele sofrimento que ele estava vivendo. E eis aí a realidade do cristão. Enquanto nós estivermos aqui, haverá dor, haverá luto, haverá sofrimento, haverá filhos doentes, haverá esposas que vão deixar o lar, haverão maridos que vão deixar o lar, haverão pessoas para te perseguir. É o que está lá em Filipenses 4, 11 e 12. É isso o que teremos enquanto estiver aqui. No mundo nós teremos aflições, mas nós temos uma promessa de consolo. E o que prometeu é fiel e vai cumprir. Vamos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque é ele quem cuida de nós. É ele que no momento certo, no momento exato, às vezes nós nos indagamos, ficamos com tantas indagações assim como Jó, mas Deus vai se pronunciar no momento claro, no momento exato e nos dará a resposta, porque ele nos conhece e sabe até onde podemos chegar. O terceiro lamento. Por que continuo vivo? Será que vale a pena viver? Quem sabe você também não já tenha se feito essa pergunta. Mas por que eu continuo vivo? Essa vida que eu levo, que sentido faz a vida que eu tenho levado, que eu tenho vivido? Jó se tornou alguém com a vida atribulada pela miséria. Estava incapaz de exercer qualquer função. Só restou para ele o fôlego de vida e a sua voz. O que fazer com uma pessoa que está com o corpo tomado pelas feridas, que já não podia estar entre a sociedade pelas feridas, pelas chagas que o seu corpo carregava? Não tinha mais dinheiro, não tinha mais casa, não tinha mais nada. Era uma vida totalmente intolerável. Irmãos, nós reclamamos por tão pouco. Às vezes uma perca de emprego já é motivo para a gente acusar Deus. Por quê, Senhor? Por quê? Logo comigo, logo com a minha família. Por motivo de doença, Senhor, quantas pessoas no mundo, logo eu, logo a minha família, logo meu filho, logo... Reclamamos por tão pouco, por uma coisa mínima que perdemos. Agora imagina, da hora para outra, você perder tudo, tudo. Não lhe restou nada. E aí Jó indaga. Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Para que uma pessoa assim existir? Por que prolongar os dias de alguém que não tem mais a alegria de estar em família, que não tem mais a alegria de viver? Que motivo Jó teria de viver, a não ser, lá no fundo, a certeza de que Deus continuava no controle de tudo? Mas até Deus, naquele momento, tinha silenciado diante de Jó. Jó não sabia do que estava por trás daquele sofrimento, ou o que o desfecho daquele sofrimento
levaria ele. Ele não sabia que o único intuito de tudo aquilo ali que ele estava passando era unicamente glorificar o nome do Senhor. Provérbios 4:18 diz: o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Esse caminho da sabedoria de Deus é o que nos conduz à vida. E apesar dos momentos sombrios da escuridão, apesar das pedras, apesar dos espinhos do caminho, Cristo é quem projetou a estrada para cada um de nós. Então não adianta se comparar a A ou B, fulano eu sofro mais do que fulano, minha vida é pior ou minha vida é melhor. Não, Deus projetou para cada um de nós. E Ele sabe até que ponto cada um de nós podemos chegar. E esse caminho que Ele projetou para cada um de nós é o que gera sabedoria e maturidade, dependendo da forma que nós passarmos por ele. Quanto de nós não estamos nos sentindo exatamente como Jó, perguntando: por que nasci? Por que eu não nasci morto? Para que continuar vivo? Que sentido faz minha vida? Para que estar aqui? Quantas vezes nós nos sentimos desolados, desorientados, às vezes amaldiçoando aquilo que estamos passando, ou aquilo que Deus tem dado para nós. Outros reclamando, e em certa parte isso é natural ao ser humano. Mas uma coisa que nós não podemos nos esquecer, que em tudo isso nós jamais podemos amaldiçoar ou blasfemar o nome de Deus. Às vezes é necessário que chegamos ao ponto de nos irarmos, mas que não venhamos com essa ira a pecar contra o nome do Senhor. É normal que, como seres humanos, nós questionamos e não entendemos como Jó não entendia. Jó jamais sabia que Satanás havia se apresentado, que Deus havia feito as indagações sobre ele para Satanás e que Deus estava permitindo. E às vezes, irmãos, nós estamos exatamente assim. Será que se Satanás se apresentasse hoje diante de Deus, será que o que Deus teria para falar de cada um de nós? Para perguntar. Olha o que Deus falou. Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E nós? Onde está a nossa integridade? Onde está a nossa retidão? Será que nós realmente estamos nos desviando do mal? Será que nós realmente, quando Deus nos orienta que há maldade em certo local, será que nós nos afastamos dali, nos desviamos dali? Ou será que nós somos daqueles curiosos que, vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. E muitos ainda usam aquela justificativa, né? Deus está comigo, eu vou passar, eu vou pegar na serpente e nada vai me causar dano algum. Tenhamos cuidado, que venhamos a refletir. Em momentos de angústia, é normal vir a angústia lá do fundo da alma e nós expormos isso. Mas muito cuidado, onde vamos expor, com quem vamos expor, da forma que vamos expor. E tenhamos sempre em mente, ainda que você seja acusado, como Jó foi, isso é pecado, isso é a mão de Deus sobre você, cuidado. Irmãos, nós temos que compreender uma coisa. Jó é um exemplo claro disso para nós. Não importa o que as pessoas dizem sobre nós, mas o que Deus pensa de nós.
Os amigos de Jó pensavam que Jó estava em pecado, pensavam que aquilo era um castigo divino. A mulher de Jó fala, não tem jeito mais, amaldiçoa e morre. Mas Jó tinha total esperança de que Deus poderia dar fim a tudo aquilo e trazer uma resposta para ele. Não importa o que os outros pensam, mas o que Deus pensa de nós. E nós crescemos e vivemos em uma sociedade, fomos ensinados desde pequeno, às vezes, a nos preocupar tanto com o que os outros pensam, com o que os outros falam. Ai, nossa, mas se eu fizer isso, o que, que as pessoas vão pensar? Irmãos, a indagação é o que Deus pensa de mim. O que Deus está pensando de mim e o que Deus falaria sobre mim neste momento. Eis a questão. A história de Jó desperta uma empatia em nós. Somos seres humanos, modernos. Nós também colocamos Deus à prova na questão do sofrimento. De forma eloquente e incisiva, exigimos resposta de Deus. E com isso, às vezes, falamos demais, não deixamos Deus falar. Ou Ele está falando, nós sequer paramos para ouvir Ele falar. Estejamos atentos. Por mais que a nossa alma se derrame de dor e lamúrias, nós jamais podemos deixar de confiar em Deus. Por mais que eu olhe e está tudo escuro ao meu redor, Ele é a luz que pode iluminar o meu caminho. C.S. Lewis abordou essa questão da seguinte forma: o homem antigo vinha a Deus como o acusado vinha ao juiz. O homem de hoje, o papel se inverteu. O homem é o juiz e Deus está no banco dos réus. Ele é um juiz bem generoso. Se Deus tiver uma boa razão em sua defesa para ser o seu Deus que permite, a guerra, a pobreza, a doença, a miséria, o sofrimento, então eu, como ser humano, estou disposto a ouvi-lo. Talvez o julgamento acabe na absolvição de Deus. Mas o fato importante é que o homem está no banco dos magistrados e Deus no banco dos réus. Ao que devemos vigiar para não vivermos assim. A questão não é por que sofremos. Deus sabe que sofremos. A questão aqui é a fé. Como estamos nos comportando em meio ao sofrimento? Até que ponto a minha fé está firmada em Deus? Até que ponto eu sou capaz de confiar em Deus? É natural nós, quando estamos bem, tá tudo bem, a minha vida está próspera, está tudo sendo abençoado, eu olhar para o meu irmão, bater nas costas dele, que está passando por um sofrimento, por um momento difícil. Não, irmão, confia em Deus. Que negócio é esse? Não desanima não, Deus vai te ajudar. Mas, e quando é o contrário? Quando o sofrimento vem até mim? Até que ponto eu estou disposto a colocar realmente a minha fé em prática? E às vezes até falar como Jó: Senhor, eu estou no momento que eu não estou aguentando mais. E eu estou correndo o risco aqui de perder a minha fé e a minha esperança em Ti. Então, que o Senhor me tire a vida, mas que isso não me aconteça. Que o nosso lamento hoje, irmãos, seja diante de Deus. Que a dor que a nossa alma está sentindo, eu não sei o que você está passando, o que a tua família está passando, o que você está enfrentando, mas que tudo aquilo que você está passando
seja unicamente como foi na vida de Jó, para louvar e glorificar o nome do Senhor. Que em tudo em nossa vida nós possamos glorificar o nome do Senhor. Que Ele seja glorificado em tudo na nossa vida, no nosso jeito de viver, na nossa maneira de nos comportarmos. Nós estamos numa sociedade que, às vezes, as inversões de valores estão muito grandes. O que não podia agora pode, o que podia agora já não pode. Coisas absurdas acontecendo em nossos dias, e não é lá no mundo não, irmãos. É dentro da igreja. Dentro da igreja, se não vigiarmos o nosso coração, se nós não colocarmos a nossa fé inteiramente em Deus e vigiarmos o nosso coração, às vezes nós falamos tanto das outras pessoas, mas você viu fulano, ciclano, irmãos, nós corremos o mesmo risco de pecarmos contra Deus, ou às vezes até de fazer coisas pior. Mas vamos olhar, vamos continuar olhando a vida de Jó, o exemplo de Jó. Você que perdeu as lições passadas, continue a acompanhar. Terminando aqui, o dia que você tiver tempo durante a semana, procure no nosso canal as outras lições. Já tivemos 4 lições, esta já é a 5ª lição. Temos até o último domingo de dezembro para estudar sobre essa linda história. Acompanhe conosco, veja, reveja aquilo que você perdeu e não vamos tomar isso apenas, nossa, que legal, muito legal, não. Vamos tomar isso para aplicarmos ao nosso viver diário. Vamos colocar isso em prática na nossa vida. Cada um tem o seu sofrimento, cada um tem as suas angústias diárias. Cada esposa sabe o que está passando dentro do lar, cada marido sabe o que está passando dentro do lar, cada filho que às vezes não tem os pais evangélicos sabe a dor, a angústia que ele tem passado. E às vezes você se sente assim, Senhor, já não está dando mais. Derrame as suas lamúrias perante os pés do Senhor. Lá na cruz, Ele levou toda a dor, Ele levou todas as nossas angústias, todas as nossas ansiedades. Então vamos lançar essa ansiedade que consome o nosso coração, essa ansiedade que angustia a nossa alma. Vamos lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Ele prometeu e é fiel e justo para cumprir. E Ele jamais, em momento algum, Ele vai nos deixar sem resposta. No momento certo, na hora certa, Ele vai trazer a resposta para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que tenhamos um domingo abençoado para a glória de Deus. Eu gostaria de te convidar a abençoar a casa do Senhor, a abençoar a obra do Senhor com as suas ofertas. Você que não pertence a nenhuma igreja e propôs no seu coração também de dizimar, fique à vontade. Aqui está a conta da igreja, o PigPay da igreja. Entra lá, se tiver alguma dificuldade, entre em contato. Com certeza, uma pessoa vai te atender, vai esclarecer as suas dúvidas. Você que não tem um lar espiritual, nós já temos culto presencial às 17h30 e às 19 horas. Vem estar conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração. Às vezes você pensa, mas chegou aqui por acaso você encontrou esse canal. Não foi por acaso, não. Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus tem algo para você. E o único intuito é que a sua vida seja alcançada, que a sua família seja próspera e seja abençoada para a glória de Deus. No mundo nós teremos aflições, isso é natural, mas com Deus nós sairemos
vitoriosos, para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, te agradecemos porque o Senhor é fiel e poderoso para nos guardar, para nos proteger. Toma em tuas mãos, Senhor, a cada um de nós, que tenhamos um domingo abençoado. Que sejamos atentos e vigilantes, ó Deus, para não cairmos em tentação de nos lamentarmos, de nos angustiarmos no local errado, na hora errada, no momento errado, Senhor. Mas que estejamos atentos, ó Deus, de lançar todas as nossas ansiedades sobre o Senhor, porque é o Senhor quem cuida de nós. Que estejamos atentos, Senhor, de que todo sofrimento, todas as provas que passamos, é unicamente para a honra, glória e louvor do Teu nome. Toma em Tuas mãos aquela vida que está nos assistindo nesta manhã, que já não tem mais esperança de vida, que já está como Jó. Quantos até mesmo pensando em tirar a própria vida, Senhor. Visita esse lar neste momento, visita esta vida neste momento. Senhor, que a Tua graça alcance essas pessoas, que haja conversão e arrependimento genuíno. E que os nossos olhos contemplam e vejam vidas sendo alcançadas pelo Teu Espírito Santo, vidas sendo alcançadas pelo Teu amor e se rendendo a Ti. Ó Senhor, toma este dia em Tuas mãos. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.